Bem, vamos continuar hoje, irmãos, com a nossa série sobre depressão espiritual. E o tema que eu quero compartilhar com os irmãos hoje é tristeza temporária, alegria permanente. O texto que servirá para a nossa reflexão encontra-se em 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 6 a 7, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias provações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus. Irmãos, eu escolhi esse tema para tratar do nosso assunto hoje, porque aqui o apóstolo Pedro, ele trata de uma causa específica que pode levar o cristão a sofrer de depressão espiritual, que são as provações ou as provas da vida. Ele apresenta este assunto e primeiramente ele fala sobre a esperança da salvação que aqueles crentes podiam ter, a esperança desta tão grande salvação. E Pedro descreve essas pessoas como pessoas que grandemente se alegravam nessa bendita esperança e, no entanto, estavam por um pouco contristadas com várias provações. Então aqui nós temos dois sentimentos: alegria e tristeza ao mesmo tempo. Parece haver uma contradição nessa descrição. Pedro está a descrever pessoas que ao mesmo tempo se alegram em razão da salvação e estão contristadas por causa das várias provações que estavam a passar. Mas na verdade, irmãos, não há nada de contraditório aqui. O que temos é o que podemos chamar de o paradoxo da vida cristã, que é aquela situação em que o cristão pode estar ao mesmo tempo a alegrar-se grandemente e também contristado, que era o caso dessas pessoas. Esse é um ponto que precisa ser muito bem esclarecido, porque existe uma visão superficial do cristianismo e totalmente falha, que considera que uma vez que a pessoa tomou a decisão de aceitar a Jesus, ou que se tornou um crente, um convertido, não há mais ondas e nem tempestades no mar da vida. Tudo agora vai ser perfeito, sem qualquer problema. Irmãos, isso não é o cristianismo do Novo Testamento. Pode ser o cristianismo das seitas, das falsas religiões, mas o cristianismo do Novo Testamento tem bem viva as palavras de Jesus que disse: no mundo tereis aflições, mas tende ânimo, eu venci o mundo. Temos que começar, portanto, por compreender que isso é algo estipulado para o cristão. O cristão sofre aflições. Precisamos também entender o significado da palavra contristado, usado aqui por Pedro. Contristado significa estar entristecido. É uma condição de tristeza. Significa que estamos
perturbados. Não significa apenas que temos de sofrer determinadas coisas, mas sem ficar triste. Não. Esse sofrimento nos entristece. Essas coisas nos perturbam realmente e nos tornam infelizes. Pedro então descreve essas pessoas com estas duas características ao mesmo tempo, alegres e, no entanto, contristados. Na Bíblia temos vários exemplos sobre isso. Talvez o mais notável seja a série de paradoxos que o apóstolo Paulo usa para descrever a si mesmo na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 8 e 9. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Tais afirmações fazem parte do paradoxo da vida cristã. O verdadeiro cristão que tem a sua fé bem firmada no Senhor Jesus e no cuidado de Deus, ele pode experimentar essas duas coisas ao mesmo tempo. Pode passar por momentos em que está entristecido, mas sem perder a sua alegria interior. Na face está entristecido, o coração está alegre. Então, se isso é verdade, alguém pode perguntar: onde está o problema? O problema está, irmãos, é que algumas vezes falhamos em manter o equilíbrio e temos a tendência de permitir que essa tristeza nos oprima realmente e nos desanime. O perigo não está em ficarmos temporariamente perturbados, isso é normal, mas o perigo é que isso se torne uma atitude predominante em nossa vida, permanente, da qual não consigamos nos livrar, uma atitude que nos abata, que nos deprima por um longo tempo, e que, como resultado, leve as pessoas que nos observam a observar mais o lado de tristeza em nós do que a atitude de alegria. É aquele crente que parece estar sempre abatido, sempre entristecido. O que quero realmente dizer aos irmãos, e o que precisam compreender e lembrar, é que o cristão não é alguém que se tornou imune ao que está a acontecer à sua volta. Ser cristão não significa um seguro contra acidentes, não significa imunidade, por exemplo, contra o vírus do coronavírus, a Covid-19. Não estamos imunes. Eu volto a dizer, tristeza e aflição são coisas às quais o cristão está sujeito a passar. Todos estamos. Um exemplo é aqui, o irmão João, que foi atropelado essa semana. Faz parte do mundo, tereis aflições. Vamos agora, então, considerar por que o cristão se acharia nessa condição de tristeza, contristado. A resposta, é claro, está nas várias provações. Essas pessoas estavam nesse estado de espírito porque estavam a enfrentar várias provações. E eu quero chamar a atenção para a palavra várias. O apóstolo está a dizer que essas pessoas estavam perturbadas porque estavam a atravessar provações diversas, várias. Essas provações podem vir em forma de um acidente, de uma doença, de problemas financeiros, desemprego,
conflito na família, alguma perda traumática. As provações existem em várias formas. Então temos aqui esses cristãos que estavam a sofrer várias provações. O termo é amplo e significa qualquer coisa na nossa vida que tende a perturbar-nos, algo que nos toca nas áreas mais delicadas e sensíveis da nossa vida. E como o apóstolo trata desta situação? É muito importante, irmãos, sabermos isso e fazermos, se queremos manter esse aspecto duplo da nossa vida cristã. Se vamos continuar a regozijar-nos apesar das coisas que nos entristecem, devemos enfrentá-las da maneira como o apóstolo nos ensina. E qual é o seu ensino? A primeira coisa que devemos fazer é procurar compreender por que essas coisas nos acontecem. Alguém já disse que a arte da vida é fazer perguntas. Por quê? Por quê? Pedro revela que tinha essa compreensão quando ele diz no versículo 6: em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias provações. Observem o que diz o apóstolo: sendo necessário. Em outras palavras, Pedro está a dizer: vocês estão a passar por essa provação porque isso é necessário no momento. Quer dizer, há um propósito definido por trás de cada provação. Então esse é o primeiro princípio que devemos aplicar. As provações têm um propósito, não é por acaso. Nada acontece acidentalmente. Essas coisas nos acontecem, diz o apóstolo, porque são necessárias e boas para nós. Devemos entender que nenhuma provação acontece sem que tenha sido determinada ou permitida por Deus. Nada nos acontece sem a permissão de Deus. E tudo que Deus determina ou permite sempre é para o nosso bem, ainda que no momento não pareça. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam o Senhor, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. É dessa maneira que devemos olhar para a vida cristã. Nós vivemos neste mundo sob o olhar e a supervisão do nosso Pai Celestial. O cristão deve pensar em si mesmo como alguém que está envolvido num relacionamento peculiar com Deus. Deus tem um plano e um propósito definido para a minha vida, para a tua vida. Deus me adotou e me colocou em sua família. Para quê? Para que possa levar-me à perfeição. Esse é o propósito de Deus. Esse é seu objetivo. Que sejamos mais e mais conformes à imagem do seu amado Filho. É isso que Ele está a fazer. É nisso que Ele está a trabalhar. A Bíblia diz que chegará o dia em que o Senhor Jesus nos apresentará como filhos a Deus e dirá exultante, Hebreus 2,13: eis-me aqui e os filhos que me deste. Então, irmãos, Deus permite essas coisas em princípio como parte da nossa formação, para fazermos conformes à imagem do seu Filho. Então devemos enxergar toda provação como uma necessidade e de importância
pedagógica. Deus está a formar-nos. Algumas vezes as provações são enviadas ou permitidas por Deus para disciplinar-nos, nem sempre, mas algumas vezes sim. Ele nos disciplina devido aos nossos fracassos ou à nossa irresponsabilidade. Eu preguei aqui há 2 domingos atrás um sermão em que falei aos irmãos sobre a falha de muitos cristãos em não acrescentarem à sua fé diversas qualidades espirituais mencionadas pelo apóstolo Pedro, que são necessárias para o crescimento espiritual. Falei que falta disciplina a muitos para isso, que devem fazê-lo diligentemente, é a palavra que Pedro usa. Não se dedicam a crescer espiritualmente como deveriam e por isso são crentes ociosos e estéreis, também é o que diz Pedro. Falei que Pedro exorta os crentes a não se contentarem simplesmente com o mínimo, com a fé inicial, mas permitir que a sua fé se expanda em todas as direções. Irmãos, pela maneira que compreendo a doutrina do Novo Testamento, se falharmos nisso, não devemos nos surpreender se Deus começar a disciplinar-nos. Não devemos surpreender-nos. Esse é o ensino que encontramos, por exemplo, no capítulo 12 de Hebreus, versículo 6. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se és filho, serás disciplinado. Quem nunca foi corrigido pelo Senhor é porque não é filho. Diz Hebreus, é bastardo. Há um realismo no cristianismo que vai ao ponto de ensinar que Deus, para o nosso próprio bem, nos corrigirá se não prestarmos atenção às exortações e aos apelos da sua palavra. Então, se estás a passar por alguma provação, pode ser parte da disciplina de Deus na tua vida. Não estou a dizer que sempre é assim, não, mas que pode ser assim. As provações também podem vir no sentido de capacitação, com o objetivo de preparar-nos para algo. Particularmente, irmãos, não tenho dúvida de que algumas provações pelas quais já passei, e não foram poucas, teve o objetivo de preparar-me para o ministério pastoral, que é um ministério peculiar que enfrenta uma diversidade de situações e é necessário estar bem preparado para cada situação. Então, as provações podem ser Deus a capacitar-nos para algo, não necessariamente para o ministério, mas para qualquer situação que vamos enfrentar lá na frente. Deus pode permitir que passes hoje por um sofrimento para que sejas capaz de lá na frente ajudar outra pessoa que passará pelo mesmo sofrimento. Ou para que sejas capaz de suportar outro sofrimento ainda maior que poderá acontecer na tua vida. É certo que ninguém gosta de sofrer, mas em algumas ocasiões o sofrimento é inevitável e Deus nos prepara para isso. Se for necessário, Ele enviará ou permitirá as provações, mas sempre com um propósito benéfico, com um propósito para o nosso bem. Deus sabe o que é melhor para nós, sabe o que é necessário para nós. Esse é o primeiro princípio.
e devemos tê-lo sempre em mente ao passarmos por uma provação. É necessário, tem um propósito, e o propósito é sempre para o nosso bem. Agora vamos passar para o segundo princípio, que é o precioso caráter, ou o grande valor da fé. Pedro diz no versículo 7 que essas coisas aconteceram com aqueles cristãos, essas várias provações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Aqui ele ressalta o valor da fé em comparação com o ouro. Ele diz: olhem para o ouro. O ouro é precioso, mas não tão precioso quanto a fé. Pedro mostra que o ouro vai desaparecer, ainda que seja maravilhoso, de muito valor, não há nada de permanente nele, vai desaparecer. Mas a fé é algo duradouro e eterno. É a fé que é responsável por estarmos na vida cristã. Entramos na vida cristã pela fé e vivemos pela fé. A fé é esse princípio extraordinário que liga o homem a Deus. É o que livra o homem do inferno e o leva para o céu. A fé é esse elemento misterioso e extraordinário que pode tomar um homem morto em seus delitos e pecados e fazer dele uma nova criatura, um novo homem em Cristo Jesus. Sem fé é impossível agradar a Deus. É por isso que a fé é tão preciosa. É tão preciosa que Deus quer que seja absolutamente pura e perfeita. Então o argumento de Pedro é esse: purificamos o ouro através do fogo, eliminamos todas as impurezas ao fazer o ouro passar pelo fogo. Então, se fazemos isso com o ouro que perece, quanto mais precisa ser feito com a fé. E se for necessário, vale a pena, pelo alto valor da fé. Tua fé vale muito para Deus. Ela faz de ti um filho de Deus e te levará para o céu. Então não fiques aborrecido se Deus considerar necessário que a tua fé seja provada pelo fogo, a fim de ser fortalecida, a fim de ser purificada. Então, depois de demonstrar o porquê das provações, elas são necessárias, têm um propósito, e depois de demonstrar a importância de sermos provados, é para purificar a nossa fé, que é mais preciosa do que o ouro. Pedro agora apresenta duas palavras de consolação para nós. A primeira palavra é que, ainda que essas coisas aconteçam conosco, elas apenas acontecem por um pouco de tempo. As provas são temporais, não são permanentes. Versículo 6: em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristado com várias provações. As provações não são algo permanente na vida do cristão. Essas coisas vêm e vão de acordo com o propósito de Deus. Nunca seremos provados e testados a não ser para o nosso bem, e à medida que respondemos à lição, Deus decreta o fim do teste. É por um pouco tempo.
Deus não nos mantém permanentemente sob provações, e podemos ter a certeza que Paulo tinha, de que Deus nunca permitirá uma prova maior do que podemos suportar. 1 Coríntios 10, 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados ou provados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação ou provação, vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Esse é o nosso Deus, Ele é o nosso Pai amoroso e sabe quanto podemos suportar e enfrentar. Ele nunca nos enviará algo que seja demais para nós. Ele sabe a quantidade certa e permitirá apenas a quantidade certa. E quando tivermos aprendido, decretará um fim à provação, é apenas por um pouco. Talvez haja alguém aqui que esteja a passar por um momento de provação, estás abatido e sobrecarregado, tudo te parece ser escuridão, não consegues ver uma luz no fim do túnel. A minha palavra para ti é: não fiques perturbado, estás nas mãos do Pai. Talvez um período maravilhoso esteja para começar na tua vida. Deus talvez tenha uma bênção muito especial para ti, ou uma tarefa extraordinária para que realizes. Ah, meu irmão, eu falo isso por experiência própria. Não fiques abatido, é apenas por um pouco. Estás nas mãos do teu Pai amoroso, então confia nele e vá em frente. Prossiga a dizer: eu me contento em estar nas tuas mãos, fazer a tua vontade é toda a minha vontade. A segunda palavra de consolação é essa: ao atravessar este período de tristeza, lembrem-se das coisas nas quais vocês exultam, regozijam-se. O problema é que quando essas provações nos sobrevêm, nossa tendência é ver somente as provações, focamos nas provações, nada mais senão nuvens, não conseguimos ver o céu. Em momentos assim devemos nos lembrar dessa palavra aqui de Pedro, que vem a partir do 3º versículo deste capítulo: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo, para uma herança incorruptível, incontaminável e que se não pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus, para a salvação já prestes para se revelar no último tempo. Devemos nos lembrar disso e dizer: sim, estas coisas estão a acontecer comigo, essas provações estão a vir de todos os lados, todavia não vou me abater debaixo delas, nem vou viver a lamentar. Em vez disso direi: sei que Deus é bom, sei que Cristo morreu por mim, sei que pertenço a Ele, sei que a minha herança está no céu, não posso vê-la, mas eu sei que está lá. Sei que Deus está a guardá-la e que ninguém jamais a tirará de suas poderosas mãos. Então, irmãos, digam isso a si mesmos. Lembre-se das coisas que vocês se regozijam, ainda que agora, por um pouco,
vocês estejam a enfrentar várias provações. E para concluir, quero considerar a declaração final, que é esta: para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Aqui Pedro está a falar sobre a segunda vinda de Jesus Cristo. Ele virá, não sei quando, mas sei que virá. O dia de Cristo vai chegar e eu estarei lá. Sei, portanto, que tudo o que acontece em minha vida e neste mundo tem isso como objetivo final, vai ser um grande dia e eu estarei lá. Pedro diz que isso é o que devemos aguardar. E quando o grande dia chegar, o valor da tua fé se manifestará. Pedro diz que haverá louvor, honra e glória. Essa tua pequena fé, a fé que vocês pensam ser tão ínfima, tão pequena, vai se revelar como algo tremendo. Ela resistiu ao teste e irá servir para louvor, honra e glória. Honra, louvor e glória de quem? Em primeiro lugar, e antes de tudo, do Senhor Jesus Cristo. Já citei essa passagem antes. O Senhor Jesus Cristo vai dizer: eis aqui estou, e os filhos que me deste. Naquele grande dia, Ele olhará para cada um de nós com satisfação, olhará com satisfação para os cristãos que comprou com o seu próprio sangue, aqueles que passaram por grandes tribulações, mas que resistiram ao teste da fé, não falharam. Ele olhará para eles e terá orgulho deles. Eles serão sua glória, louvor e honra no grande dia que está por vir. Nós seremos o seu louvor, nós seremos a sua glória, nós seremos a sua honra. Mas será também para a nossa honra, louvor e glória, tua e minha. Vamos participar da sua própria glória e herança e vamos ouvi-lo dizer-nos: bem está, bom e fiel servo, entra no gozo do teu Senhor. Ele nos revestirá com a sua glória e passaremos toda a eternidade a usufruir da sua glória. Podemos estar contristados neste momento por muitas tentações e provações. Podemos estar a chorar enquanto prosseguimos, mas não importa. Nós temos a promessa de que o dia vai chegar, quando o Cordeiro que está no meio do trono nos guiará às fontes de águas vivas e que Deus mesmo enxugará toda lágrima dos nossos olhos e que estaremos com Ele em glória eterna. Irmãos, essa é a maneira cristã de enfrentar as provações. Essa é a maneira de viver a vida cristã. Graças a Deus que estamos em suas mãos, Ele é o nosso porto seguro. Então vamos submeter-nos a Deus, a contentar-nos em estar em suas mãos e a dizer: mande o que quiseres. Nossa única preocupação é que sejamos sempre agradáveis aos teus olhos. Amém? Vamos ficar de pé, vamos cantar ao nosso Deus. Tu és porto seguro.
Para isso pedimos a Tua graça, a Tua ajuda, o Teu poder, Senhor. Ó Pai, que sempre nos lembremos disso, que quando o Senhor permite uma provação, é para o nosso bem. E se for para a disciplina, que nos ajude a corrigirmos logo, Senhor. E se for para a capacitação, que o Senhor nos use naquilo que o Senhor quer. E que realmente a nossa única preocupação é que sejamos sempre agradáveis aos Teus olhos. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e Pai, a consolação e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós hoje e sempre. Amém. Amém.